Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho dos fármacos em neonatos e crianças, principalmente nos neonatos, que é outro grupo que a gente precisa ter bastante cuidado. Bom, no feto, como a gente já viu, no recém-nascido e na primeira infância, a transformação das moléculas estranhas, no nosso caso aqui os fármacos, é diferente daquela que ocorre no organismo adulto. A gente já conversou um pouquinho de como é no feto, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje de como é no recém-nascido e na primeira infância. Na verdade, é um processo de amadurecimento, né? Que começa intrauterino, mas que termina após o nascimento, durante a primeira infância. Então, a gente sabe que os bebês não nascem totalmente prontos, principalmente aqueles que são prematuros ou nascem com alguma doença, eles têm que ter cuidado especial na prescrição de algum fármaco. Então, a criança não é um adulto, né, em miniatura, não é um mini adulto, por isso não dá para a gente associar uma medicação que usa no adulto só reduzindo dose para criança, tem que ter alguns cuidados. Aqui, como na gestação, a gente falou, na infância, na pediatria, principalmente em neonatos, a gente também não tem estudos para a maior parte dos fármacos que são lançados no mercado. Os novos fármacos que são lançados, eles têm estudos de farmacocinética, principalmente, em adultos normais. Esses estudos, eles são extrapolados para outras faixas etárias, mas na maior parte das vezes não há estudos específicos em neonatos na primeira infância. Então, tem que ter muito cuidado quando vai se usar uma medicação que tem uma indicação para adulto nas crianças também. Então, muito cuidado, especialmente com fármacos novos. Então, lembrando, né, o que eu já falei, que antes de administrar um fármaco, você tem que lembrar que a criança é um ser em maturação. Isso tem várias coisas que a gente precisa considerar, que isso é um processo dinâmico, e ele não é só dinâmico num ser específico, como entre os pacientes. Então, os pacientes não são iguais. Cada indivíduo tem uma ordem, uma velocidade de maturação diferente do outro, né? Assim como as crianças não caminham todas na mesma idade, não falam todas na mesma idade, elas também não desenvolvem todos os processos fisiológicos na mesma velocidade nas mesmas idades. Então, indivíduos diferentes amadurecem de forma diferente. Bom, para começarmos então a nossa discussão, só vamos fazer algumas definições, né? O que é o bebê prematuro? É aquele que nasce antes de 37 semanas. Um bebê a termo é o que nasce entre 37 e 42 semanas de gestação, e o pós-termo é o que nasce após as 42 semanas de gestação. Então, é considerado um recém-nascido o bebezinho que tem até 28 dias desde o nascimento. O infante é considerado de 1 mês a 12 meses, uma criança de 12 meses a 12 anos e o adolescente de 13 a 18 anos. Nesse organismo em maturação, a gente tem transformações fisiológicas complexas que também vão modificar a transformação dos fármacos no organismo. Por isso, como a gente falou, é extremamente importante uma adaptação posológica, uma adaptação da prescrição médica. E essas alterações fisiológicas na criança alteram toda a cinética dos fármacos no organismo, desde a absorção, a distribuição, a biotransformação e a excreção. Quanto à absorção, já na absorção via oral, a gente tem algumas alterações com a capacidade de acidificar o suco gástrico, né? A acidez gástrica é menor, né, nos primeiros 10 dias de vida, então tem um pH mais elevado, tem um menos ácido, né? E aos 3 anos já está semelhante ao do adulto. Então, há uma relativa cloridria nesse período neonatal, porque a secreção ácida é baixa.
O esvaziamento gástrico no recém-nascido é prolongado, podendo levar até mais de 8 horas, e após os 6 meses ele já está semelhante ao do adulto. Alguns outros fatores também influenciam a velocidade do esvaziamento gástrico, então os prematuros, aqueles que têm refluxo, os pacientinhos que nascem com síndrome de angústia respiratória ou com cardiopatia, ou que recebem ácidos graxos de cadeia longa, têm maior diminuição desse esvaziamento gástrico, são mais lentos. Já aqueles que estão recebendo alimentação hipocalórica ou o próprio leite humano, que é o ideal, esse esvaziamento é mais rápido, certo? E considerando então esse esvaziamento gástrico, haverá sim um retardo do pico de concentração do fármaco que for administrado por via oral, principalmente no recém-nascido. O peristaltismo nesse bebê recém-nascido é irregular, a velocidade de absorção intestinal está diminuída e há uma imaturidade pancreática, porque há uma deficiência das enzimas, lipases, amilases, tripsina e uma diminuição da biodisponibilidade de fármacos que necessitam desse metabolismo no intestino. Então, no trato gastrointestinal, o que a gente tem resumindo, né? Uma baixa secreção ácida, um esvaziamento gástrico mais lento, um peristaltismo irregular e uma deficiência das enzimas hidrolíticas. Portanto, a farmacocinética por via oral é incerta, não dá para confiar. Dessa forma, se você precisar usar um antibiótico no recém-nascido, a via oral não é uma via de escolha, porque sempre que há uma infecção no recém-nascido, costuma ser uma infecção grave. Então, nesses pacientes, se opta por uma via mais segura, como especialmente a via endovenosa. Outra característica importante do recém-nascido é a questão da pele. A absorção pela pele é aumentada nos bebês. No recém-nascido, ele tem uma proporção elevada da superfície cutânea em relação ao peso, né? Tem uma grande superfície corporal, chega a ser 3 vezes maior que do adulto. O extrato córneo é fino e tem um alto grau de hidratação dessa pele, então pode haver uma absorção aumentada no recém-nascido, no lactente, com risco de intoxicação por algumas substâncias aplicadas na pele, como por exemplo hexaclorofeno e detergentes. O hexaclorofeno já teve alguns acidentes graves. Ele é uma substância bactericida e fungicida que foi usada antigamente como um tratamento tópico, mas ele absorve pela pele de bebês de recém-nascido e tem efeitos neurotóxicos. Na década de 70, se observou porque se dava banho recém-nascido com o hexaclorofeno para tentar evitar as infecções, mas era absorvido e chegava ao sistema nervoso central, produzindo edema intramielínico e desmielinização. Esse edema cerebral fazia aumento da pressão intracraniana, afetava os fotorreceptores da retina. E aí havia sintomas da intoxicação por hexaclorofeno, evoluíam com debilidade generalizada, confusão, convulsões e até mesmo coma e óbito. Então, uma substância administrada tópica, né, pode ter efeitos catastróficos no recém-nascido por conta dessa maior capacidade de absorção pela pele. A via intramuscular depende muito do fluxo sanguíneo, daquela massa muscular em que você vai administrar. No neonato, isso varia muito. Se ele for um neonato que está doentinho, né, com baixo débito, doença respiratória, ele pode ter uma baixa perfusão periférica. Então, tem que evitar a via intramuscular no recém-nascido doente. Por outro lado, também ele tem um músculo frágil que pode evoluir com esclerose onde for administrada a medicação. Mas é uma via, o músculo tem alta densidade de capilares e nos infantes ela tem uma maior absorção. Então, em crianças maiores, aminoglicosídeos e penicilinas podem resultar em concentrações plasmáticas comparáveis àquelas endovenosas nos infantes. A via endovenosa tem algumas
algumas características específicas, né, que é a questão do volume. É necessário manipular pequenos volumes por conta da superfície do paciente, né, e adaptar as formas que a gente tem disponíveis para adulto. Então, às vezes, estão alguns problemas para fazer essa diluição, que pode levar a erros com perda de volumes nos tubos de diluição. Então, os tubos têm que ser considerados quando você for administrar a medicação endovenosa no paciente pediátrico, principalmente no recém-nascido. Então, considerar que pode haver perda no tubo, nos tubos, desculpa, nos equipos, melhor dizendo, e usar soro para lavar depois, ou usar volumes que possam chegar até o endovenoso do paciente, não ficar no equipo. Quanto à distribuição, que é aquela quantidade total do fármaco presente no organismo em relação à sua concentração no sangue, a gente também tem algumas características nas crianças. Então, o que influencia o volume de distribuição? Lembrando, né? O que influencia é a composição e o tamanho desse compartimento. Por aqui a gente já vê que teremos algumas diferenças, né? A ligação proteica dos fármacos e os fatores hemodinâmicos, como o débito cardíaco, o fluxo sanguíneo regional e permeabilidade das membranas. Então, são fatores que influenciam o volume de distribuição. Então, quanto à composição e tamanho dos compartimentos, né? O compartimento hídrico já é maior nas crianças em relação aos adultos. No recém-nascido, ele é o maior e depois vai diminuindo com a idade. Então, no recém-nascido a termo, 75% da massa corporal é de água. Já no pré-termo, né, no recém-nascido que nasceu antes do termo, ele tem 85% da massa corporal de água. Além disso, tem uma grande dimensão desses compartimentos hídricos, né, que vai alterar o volume de distribuição, que vai estar aumentado em relação ao adulto. Então, a gente tem uma maior distribuição dos fármacos hidrossolúveis. Portanto, é necessário estabelecer uma posologia ideal para se obter uma boa concentração no local que se você quer que chegue aquele fármaco. Na verdade, isso tudo, para a maior parte dos fármacos que são utilizados há mais tempo, já estão calculados, né, esses ajustes de dose para a pediatria. Então, a gente tem muitos livros, tabelas, que você pode consultar antes de prescrever, não simplesmente adaptar com uma dose reduzida de adulto. Quanto à ligação proteica, né, a concentração de proteína plasmática é baixa no feto, no prematuro e no recém-nascido e se aproxima do adulto em torno de 1 ano. Então, o sítio de ligação dos fármacos ficam rapidamente saturados com o aumento da fração livre e a fração livre ativa destes fármacos, né? Isso é importante para os anticonvulsivantes, para vários antibióticos, analgésicos, porque tem uma maior tendência a ter maior concentração no sangue do cordão também. Ainda sobre a distribuição, aqueles fármacos que têm alta fixação proteica podem competir com substâncias tóxicas que também se ligam à albumina. E aí desloca do sítio de ação e pode ter maior toxicidade. A gente tem aqui como exemplo a ceftriaxona e as sulfonamidas, as sulfas, principalmente as sulfas. Num recém-nascido ictérico, ela aumenta o risco de kernícteros. Por quê? Porque a bilirrubina liga com a albumina e a sulfa também. Elas competem pela ligação na albumina. Então, se eu administrar sulfa no recém-nascido ictérico, eu vou liberar mais bilirrubina livre pela competição com a albumina e aumentar o risco de kernícteros. Por isso, deve-se evitar no período neonatal fármacos que tenham elevada fixação proteica. Quanto ao metabolismo, muitas funções hepáticas estão reduzidas no recém-nascido. Como a gente falou, o indivíduo desde o ventre vem num processo de maturação que não é medido, não tem como a gente medir isso, e ele é dinâmico. E então, nos recém-nascidos, o metabolismo é mais lento, os processos enzimáticos amadecem cada um em ritmo próprio, e a gente pode ter alguns problemas com isso. Então, alguns já conhecidos, como a síndrome cinzenta do recém-nascido, que é por conta da administração de cloranfenicol, cuja metabolização pela glicoronidação hepática está deficiente. Então,
se você administrar cloranfenicol no recém-nascido, principalmente na primeira semana, pode ter risco de síndrome cinzenta. Além disso, o metabolismo diferente de certos fármacos no recém-nascido pode aumentar, ter uma maior meia-vida desses fármacos. Então, um exemplo aqui é a cafeína, que a meia-vida no recém-nascido é de 4 dias, quando no adulto é de no máximo 4 horas. Então, aqui o exemplo é a cafeína, mas a gente tem outros fármacos que têm a sua meia-vida alterada por conta dessa diminuição do metabolismo hepático. O fármaco ativo e os seus metabólitos podem permanecer mais tempo nos tecidos neonatais. Algumas substâncias que têm depuração plasmática tardia no recém-nascido, conhecidamente, são o clorofenicol, a sulfadiazina, o diazepam, fenobarbital e fenitoína. Portanto, tem que dar à mãe e ao recém-nascido um número mínimo de fármacos. Então, diminui o máximo possível o número de drogas que a mãe usa por conta da passagem pelo leite materno e também o que vai ser prescrito a esse recém-nascido. Além disso, a gente já falou isso em outras aulas, mas é bom lembrar que alguns fármacos fazem indução do metabolismo hepático. Em algumas situações já foi usado isso, hoje em dia não é tanto, mas vocês ainda podem encontrar alguém que possa usar dessa forma. O fenobarbital, ele é um indutor do metabolismo hepático, que seria usado no tratamento da hiperbilirrubinemia, no recém-nascido ictérico. Podia ser dado para a mãe ou ao próprio recém-nascido para aumentar a ação da glicuroniltransferase e metabolizar mais rápido as bilirrubinas, diminuindo o nível sérico, por indução, né? Indução hepática, indução do metabolismo hepático. Evoluindo, né? A partir do primeiro ano, entre o primeiro e o 9º ano de vida, o metabolismo dos fármacos se mostra superior ao dos adultos. Eles começam a ter um metabolismo mais rápido. E aí precisam de doses proporcionalmente maiores de algumas substâncias. A gente tem que, como exemplo, teofilina, fenitoína e a carbamazepina. Já o acetaminofeno tem uma conjugação com ácido glicurônico diminuída até o final da infância, mas a reação de sulfatação está aumentada, então tem que ter um pouco de cuidado. A excreção renal também não nasce pronta, né? Os mecanismos não estão maduros ao nascimento, e esses mecanismos são quais? São a taxa de filtração glomerular e a taxa de secreção e reabsorção tubular, como a gente já conversou em outra aula. Todas essas funções, tanto a taxa de filtração quanto a secreção e a reabsorção tubular, então função glomerular e função tubular, estão diminuídas no recém-nascido, estão reduzidas, não nascem prontas. No prematuro, ele nasce com 15% ou menos da capacidade renal desenvolvida. Já no recém-nascido a termo, ele já nasce com 30% a 40% daquela em relação ao adulto. Em 3 a 4 semanas, ele já chega a 50% do adulto. A partir de 5 semanas, já pode receber doses usuais de crianças maiores. E a partir de 5 a 12 meses, a capacidade excretora renal começa a ser semelhante à do adulto. Mas é um processo dinâmico e não é igual para todos os pacientes, como a gente já falou. Então, aqui a gente tem o RFG, né, a ritmo de filtração glomerular, ou taxa de filtração glomerular, em torno de 20 e poucos % ao nascimento, e em torno de entre 1 e 3 anos chega a 96 ml por minuto, que é semelhante à do adulto. Então, a filtração glomerular começa a se aproximar do adulto entre 5 a 7 meses, e a secreção e a reabsorção tubular, ou seja, as funções tubulares, se aproximam daquelas do adulto entre 7 meses e 1 ano, e a 3 anos está completa. A partir de 7 meses vai ser semelhante ao do adulto, entre 1 e 3 anos está completa. Então, como a gente falou, nos idosos, para as crianças, a gente também tem que estimar a função renal, estimar
a taxa de filtração glomerular ou o clearance de creatinina. E a fórmula que a gente usa para ajuste nas crianças é a fórmula de Schwartz. Também está disponível nos aplicativos, eu pus aqui para você o Nefrocalques, mas tem outros. E esses aplicativos têm as fórmulas e calculam para vocês. Porque para a criança tem essa constante que depende da idade da criança. Então, uma constante do recém-nascido pré-termo, uma constante para o recém-nascido a termo e uma constante para crianças maiores e adolescentes. Então, a determinação do índice de filtração glomerular ou do clearance de creatinina é necessária para se estabelecer os regimes posológicos ideais para os fármacos que são eliminados pelo organismo, principalmente através dos rins. Então, os fármacos de excreção renal precisam desse ajuste. Esse ajuste é feito primeiro estimando a filtração glomerular. Então, esse ajuste pode ser, depois que você achou a função renal, achou a filtração glomerular, você pode ajustar aumentando o intervalo entre as doses, o método I, ou reduzindo a dose, o método D. Então, aqui a gente tem o primeiro exemplo, uma criança de 11 meses com injúria renal aguda, precisa receber ampicilina. Ela está com uma creatinina sérica de 4, tem 10 quilos e uma estatura de 75 centímetros. Pela fórmula aqui de Schwartz, ela tem um clearance de creatinina estimado de 8,43 ml por minuto. Com essa função renal, então está abaixo de 10, eu posso ajustar pelo método I, que é alterando o intervalo das doses, né, em horas. Então, o usual é de 6 em 6, com clearance abaixo de 10, eu posso administrar cada 12 ou 16 horas. No mesmo paciente, se tiver que usar captopril, o ideal para o captopril é o método D, ou seja, você vai alterar a dose, a concentração do fármaco que você vai administrar. Então, você vai manter o intervalo entre 8 a 12 horas para o captopril, mas como ele tem um clearance abaixo de 10, você vai dar apenas 50% da dose que você daria no indivíduo normal. Quanto à farmacodinâmica, há algumas alterações também de resposta nos bebês, né? Então, a gente pode ter efeitos paradoxais com fenobarbital, que pode fazer hipercinesia, com varfarin, que pode ter uma resposta aumentada nos pré-púberes, e anfetamina, que pode fazer maior sedação nas crianças. Já os glicocorticoides, tem que prestar atenção porque eles podem atenuar o crescimento ósseo linear e ter maior resposta nos infantes. Então, tem que ter cuidado quando for prescrever glicocorticoide nas crianças. E, por fim, então, algumas orientações práticas, né? Recém-nascido e crianças têm características que alteram a cinética corporal dos fármacos, então tem que ser uma prescrição individualizada. Sempre é necessário consultar as doses e os intervalos de administração para a faixa etária. No recém-nascido gravemente doente, muitas vezes é necessário o uso de fármacos potentes que podem interferir na função renal e resultar em níveis tóxicos quando as doses não forem adaptadas para o seu nível de função renal, que normalmente é baixo por conta de ser um recém-nascido e ainda por cima doente. A posologia tem que ser criteriosamente calculada, então há vários cálculos em relação ao peso, superfície corporal e a idade, que vocês podem encontrar nos livros de pediatria. Os ajustes são feitos pelo peso até 25 a 30 quilos, a partir de então já começa a prescrição com doses de adulto. Lembrar que a dose máxima na criança não pode ultrapassar a dose do adulto. Lembrar de avaliar as interações com os alimentos, porque muitas vezes é mais fácil administrar um fármaco com alimento para as crianças. Abaixo de 5 anos, preferir apresentações líquidas, porque eles têm mais dificuldade de deglutir comprimidos, cápsulas ou drágeos. E a via retal também é utilizada, tem vários fármacos que têm apresentação em supositório, né?
para a via retal, metronidazol, diazepam, vários anti-inflamatórios e os laxantes. E por fim, evitar alguns fármacos que podem ter efeitos colaterais ou reações adversas relacionadas a eles, que são muito ruins para as crianças. Então, evitar tetraciclinas pelas alterações dentárias, que são permanentes, evitar de qualquer forma as quinolonas, se ainda estiver em fase de crescimento, por conta da lesão de cartilagem de crescimento, e a metoclopramida, que pode fazer distonias mais frequentes nas crianças do que nos adultos, certo? Então, são esses os principais cuidados em relação à prescrição nas crianças. Por hoje é isso, obrigada, até mais, gente.